Há um dilúvio sobre a terra. Não o dilúvio das águas, mas o dilúvio dos fatos. Todos os dias somos inundados por notícias, números, diagnósticos e provas que tentamos nos convencer de que o mundo visível é uma realidade única. Mas Neville Goddard revela o verdadeiro significado de dilúvio. Ele é o estado de consciência em que o homem se afoga na objetividade, esquecendo o poder criador da imaginação. O mundo sensorial nos diz: aceite o que é. Mas o Cristo interior sussurra: crie o que deve ser. O dilúvio ainda está sobre nós, mas há uma arca esperando por você. E essa arca é o seu mundo interior, onde a imaginação reina soberana sobre os fatos. Entre na arca. Feche a porta para as aparências. E permita que o poder criador em você transforme o impossível em realidade. Mas antes de dar início à palestra, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos áudios com mais pessoas. E se quiser contribuir com meu trabalho, é só fazer parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. A fita começa no meio de uma frase, descrevendo coisas que aconteceram há inumeráveis anos, mas eu lhe digo que é contemporâneo. Você lê sobre o dilúvio e pensa, bem, certamente isso aconteceu há inumeráveis anos, se é que aconteceu há inumeráveis anos. Esta manhã, como é meu costume, liguei o canal KFAK. É uma estação de rádio que toca dia e noite, 24 horas por dia, apenas uma linda música clássica, então você pode ler com essa música apenas algumas interrupções. A cada hora, você recebe um boletim de 5 minutos e um boletim meteorológico. Mas entre 9 horas e 10 horas há sempre um lindo recital de piano, por assim dizer, as grandes obras-primas tocadas por grandes artistas. Então posso sentar com minha Bíblia e ler enquanto ouço a música. E a única interrupção que ocorreu hoje foi um anúncio do Herald Examiner. Eles estavam anunciando este jornal como o único jornal em nossa cidade que dá os fatos, apenas fatos, sem enfeites, sem frescuras, apenas fatos puros, todos os fatos. É por isso que deveríamos comprar esse jornal, porque ele é simplesmente cheio de fatos. Bem, os fatos transbordaram o mundo como o dilúvio. O homem na verdade é afogado com fatos, vitimado pelos fatos. É na imaginação que tudo vive, e não na sua realidade, não no fato. A menos que a imaginação penetre os fatos, o dilúvio continua sendo um dilúvio. Estamos agora no dilúvio. Este é o dilúvio. Um homem está na prisão. Isso é fato. E ele sabe que estará lá por X anos, isso é um fato. E ele simplesmente espera e torce para que de alguma forma estranha ele consiga alguma liberação antecipada desse confinamento. Ele nunca usa sua imaginação, exceto de alguma forma violenta para sair, mas não para penetrar o fato. Quando em março de 1943, usando minha imaginação para penetrar o fato de que eu também estava na prisão do exército, mas eu não queria fazer parte disso. Então, eu simplesmente penetrei o fato e me vi na cidade de Nova York, no meu próprio apartamento com minha família. E em 9 dias eu estava fora, honrosamente dispensado, no meu apartamento na cidade de Nova York. Escrevi para um amigo meu que estava no exército. Ele tinha a minha idade. Ele era freudiano, um psicanalista profissional, mas Freud era sua formação. Essa foi sua escolaridade. Quando escrevi para ele em detalhes exatamente o que eu tinha feito, não medi as coisas, contei a ele exatamente o que eu fiz. Enquanto eu dormia fisicamente na minha pequena cama no quartel, imaginei que estava simplesmente em outro lugar. O outro lugar era um ponto definido no espaço. Nova York, no meu apartamento. Contei a ele o que fiz. Eu podia sentir a cama. Eu podia sentir as coisas na minha casa. Eu fui sentindo todos os objetos familiares no meu apartamento, e dei a eles todos os tons de realidade e toda a vivacidade sensorial da melhor forma que pude. Eu toquei tudo, e pareceu real, e então voltei a dormir. Então contei exatamente o que aconteceu comigo naquela manhã, e então 9 dias depois, fui dispensado honrosamente pelo mesmo homem que havia rejeitado meu requerimento.
Ele não respondeu à minha carta. Na cidade de Nova York, ele costumava vir às minhas reuniões como amigo, porque estava muito convencido de que o conceito freudiano era verdadeiro. Ele disse: "Venho às suas reuniões por esse motivo, Neville. Nós nos conhecíamos bem. Ele vinha para casa para jantar, eu ia para a casa dele para jantar. Mas ele disse: Venho às suas reuniões porque você transforma meu pão de cada dia na substância da fada. Eu meio que gosto disso, ele disse. Mas quando eu te escuto, eu seguro a cadeira e coloco meus pés firmemente no chão para sentir a realidade e a profundidade das coisas. Você não vai me levar embora com você. Você vai me deixar bem aqui onde as coisas são solidamente reais, então eu sinto o lugar sob meu pé e sinto as coisas perto das minhas mãos. Eu seguro firme enquanto você tece sua história sobre se mudar na imaginação de alguém. Ele não penetraria nos fatos. Então, quando ele saiu? Quando os outros milhões saíram. Então ele permaneceu com seus fatos pelos próximos 3 anos. Eu saí em março de 1943, ele voltou para casa, para Nova York, em 1946, desmobilizado como os outros milhões e milhões de garotos. Ele não conseguia deixar de lado os fatos. Este é o dilúvio, não há outro dilúvio, este é o dilúvio. Somos afogados com fatos, vitimizados por eles. Agora, a Bíblia ensina essa história de passar pelos fatos usando minha imaginação? Certamente ensina. Deixe-me levá-lo ao capítulo 27 do livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro dos começos. Se você não está familiarizado com a história de Isaac e seus 2 filhos, eles eram gêmeos, deixe-me apenas refrescar sua memória se você a esqueceu. Disse na história que Isaac teve, isto é, sua esposa Rebeca teve, os 2 filhos, mas ele era o pai dos 2 filhos, Esaú e Jacó. Disse que Esaú era peludo. Ele veio primeiro. E então Jacó veio em segundo, e ele não tinha cabelo. Ele era completamente sem cabelo, enquanto Esaú era coberto de cabelo da cabeça aos pés, mas ele era o primeiro. Um era chamado Esaú, e o outro era chamado Jacó porque ele veio em segundo e suplantou o outro. Agora nos é dito que quando o pai, Isaque, estava velho e seus olhos estavam tão turvos que ele não conseguia enxergar, em outras palavras, ele era cego, ele disse ao seu filho Esaú: Não consigo enxergar e meus dias estão contados. Quero que você vá aos campos e caça e me traga um pouco de veado bem preparado e saboroso como eu gosto, veado saboroso. Somos informados de que Rebeca, que amava seu segundo filho mais do que amava o primeiro, ouviu a conversa entre Esaú e seu pai. E então porque ela amava Jacó e queria que Jacó recebesse a bênção. Pois o pai sente que seus dias estão contados e ele deve agora dar sua bênção a um de seus filhos, e o primeiro deve recebê-la. Então a mãe contou a Jacó o que tinha ouvido e então sugeriu que peguemos um dos cabritos do rebanho e o matemos e peguemos as peles do cabrito e coloquemos sobre você, para que você tenha a aparência de Esaú. Jacó pensou o contrário. Suponha que meu pai descubra. E a mãe disse: Deixe isso comigo. Será sobre meu ombro se ele descobrir, e enviou Jacó ao campo para trazer o cabrito. Bem, ele pegou aquele cabrito e o trouxe saborosamente preparado para seu pai. Ele chegou rapidamente à presença do pai, e o pai lhe disse: Chegue perto para que eu possa sentir você, meu filho, se você é meu filho Esaú ou não. Então Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o sentiu, e então Isaque disse a Jacó: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E então ele o abençoou. Ele lhe deu sua bênção. Ele mal havia deixado a presença de seu pai quando Esaú entrou agora com a saborosa carne de veado, e o pai disse: Quem foi que veio, pois eu já comi? Quem veio? E então ele descobriu que era seu filho, Jacó, que veio com astúcia e o traiu. Mas, disse o pai, eu dei a ele sua bênção, e não posso retirá-la, e abençoado ele é. Todos o servirão. Todos o servirão, porque eu lhe dei a bênção e não posso retirá-la. Na superfície, você dirá, e agora, o que a história está tentando nos dizer?
Bem, neste mesmo livro, em uma passagem anterior, somos informados sobre a arca. Construa a arca com 3 andares, o inferior, o segundo e o terceiro andar. Gênesis 6 versículo 14. Você acha que é um prédio enorme? Bem, use sua imaginação. Você não consegue conceber nenhum prédio que pudesse abrigar todos os animais do mundo em pares, e todos os chamados bons, que estarão em 7 pares, e comida suficiente para alimentá-los por 40 dias e 40 noites. Bem, você simplesmente não conseguiria conceber isso, no entanto, essa é a história. Mas há 3 decks. O óbvio são os fatos da vida, depois a interpretação psicológica dessas chamadas histórias, e depois a consumação espiritual da história. Então você tem o baralho inferior, o segundo baralho, e depois o terceiro baralho. Então, aqui está um exemplo perfeito do segundo baralho. Esta sala, agora, é um fato. Estamos todos aqui na sala. É um fato. Mas suponha que eu não queira estar aqui. Suponha que ela se torne uma prisão para mim. Posso sair dela? Se eu souber como penetrar o fato, se eu souber que sou a arca. Que todas as coisas existem na imaginação humana. Blake. E a imaginação humana e Deus são um, eles são um, não 2, eu posso, na minha imaginação, penetrar qualquer parede. Agora eu posso, sem pestanejar, num piscar de olhos, eu posso ficar na rua e ver essa coisa indicando o pódio sem um homem parado na frente dela. Não é problema algum assumir que eu estou na rua, e olhando da rua para esta plataforma. Mas você pode dizer: bem, o que isso faria? Bem, deixe-me fazer isso e sentir a realidade, sentir a solidez, da rua sob meus pés e ver este edifício da rua em vez de olhar para a rua daqui. Se eu fizer isso e der solidez, der realidade, serei compelido a ir lá. Isso é o que a Escritura ensina. Essa é a minha bênção. Eu posso penetrar um fato e penetrando um fato eu posso ficar onde eu quiser ficar neste mundo. Então a promessa é feita. Onde quer que a planta do teu pé estiver, isso te dei. Deuteronômio 11, 24. Não vou lhe fazer uma promessa e não cumpri-la, eu a cumprirei se você puder cumpri-la. Então, eu realmente fiquei em cima do meu apartamento, eu realmente fiquei em cima daquele chão e senti a cama. Eu senti tudo e dei realidade a isso. Meu amigo não se permitiria dormir em um lugar e presumir que estava dormindo em outro, porque esse é um estado mental dividido. Ele não queria se tornar uma personalidade dividida. Então, ele queria ser completamente coordenado. Bem, ele estava bem coordenado, pelos próximos 3 anos, tudo em um pequeno lugar em seu quartel. E por 3 anos ele não conseguiu sair, porque, em primeiro lugar, ele não quis tentar, porque eu transformei seu pão de cada dia na substância da fada. Então ele não respondeu minha carta. Eu o lembrei algumas vezes desde então. Por que você não respondeu a carta? Bem, em primeiro lugar, não fez sentido, e eu não acredito, disse ele, que realmente o que você fez foi a única causa de sua dispensa. Ele sempre questionava. Então eu repetia outra vez e contava a ele novamente o que aconteceu dessa vez. Bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Então você faz uma terceira vez e faz uma quarta vez. Você sabe, se você fizesse 1000 vezes, ele ainda diria: faça mais uma vez. Isso sempre vai acontecer, no que diz respeito a eles. Simplesmente não aconteceu porque você fez algo, essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Eu perguntei: por que você analisa as pessoas então e deixa as coisas acontecerem? Não somos criaturas das circunstâncias, disse um homem que carrega seu nome, pois seu primeiro nome é Israel, e o nome de Disraeli é simplesmente de Israel, a Benjamim Disraeli. Ele disse: o homem não é criatura das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dos homens. Ele sabia como criar coisas em sua imaginação. Então eu disse: você carrega o nome de Israel, mas não aplica a história de Israel. Se você apenas a aplicasse. Ora, essas coisas nos são ensinadas nas Escrituras.
A escritura não é história secular, isso é contemporâneo. Não aconteceu há milhares de anos. O dilúvio está acontecendo. Este é o dilúvio. O vasto mundo inteiro está inundado com fatos, como os jornais proeminentes, o jornal vespertino, The Examiner, e eles se orgulham do fato de que eles só imprimem fatos. Eles não os embelezam, sem frescuras, apenas os fatos. Portanto, compre os fatos, e eles vão por todo o mundo para encontrar fatos assustadores. Não estou negando que ele não a matou, não estou negando que ele não recebeu uma sentença de X número de anos. Mas quando as pessoas me perguntam qualquer coisa, não estou preocupado com o porquê de ter acontecido. O que você quer? E eu simplesmente aplicarei minha imaginação amorosamente em nome desse pedido. Não me importa o que o levou a esse estado, estou aqui para simplesmente tirá-lo desse estado. O que você quer? Por toda a Bíblia, o que você quer? Ele não condenou ninguém. A mulher pega em adultério, ele não a condenou. O que você quer? Vai e não peques mais. Ele não chamou o ato de adultério de pecado. Se ela chamou, ou eles chamaram, de pecado, tudo bem, chame de pecado. Portanto, não repita se você chamar de pecado. Pecado é simplesmente saber o que fazer, mas não fazê-lo. Isso é pecar. Então, se eu descobrir o que fazer para penetrar um fato, ir além do fato e criar uma condição para mim mesmo e habitar nele e pensar a partir dele em vez de pensar nele, pois a grande falácia do mundo é a construção perpétua, ocupação adiada, criar e criar no olho da minha mente todos os tipos de coisas adoráveis que eu gostaria de realizar, mas nunca ocupá-las. Eu não penetro o estado e vou direto para dentro dele e dou a ele realidade cúbica. Mas eu sei, e você sabe, e não é difícil entender porque o sentido do tato é algo em que acreditamos mais profundamente do que, digamos, no sentido da visão, ou no sentido da audição, ou no sentido do olfato. Um dia me deparei com isso em um sonho. No meu sonho, deparei-me com este enorme, grande pilar, uma estaca cravada no oceano, e a ponte que ela anteriormente sustentava havia desaparecido agora. Só as estacas permaneceram. E eu sabia que estava sonhando, e imaginei comigo mesmo se eu segurasse aquela pilha e pudesse tocá-la, se ela me parecesse solidamente real, o que eu faria? Eu iria segurar aquela pilha no sonho. Eu sei que é um sonho, mas eu vou segurar isso tão solidamente quanto eu puder e me obrigar a acordar segurando a pilha. Bem, eu fiz. Eu segurei a pilha com toda a minha força. Eu disse. Agora, Neville, você sabe que está dormindo. Você sabe que está sonhando agora. Então acorde. E eu acordei na água, realmente segurando aquela pilha e estou de pé no que antes eu sabia ser um sonho. Deixou de ser um sonho, é real. Estou em um mundo tão real quanto este aqui estou eu, segurando esta pilha enorme, e é nas Índias Orientais, não nas Índias Ocidentais, onde nasci, era nas Índias Orientais, uma área muito primitiva. E então um animal desceu até a praia, uma criatura de aparência estranha, e naquele momento eu estava um pouco. Eu estava em pânico. Naquele momento de emoção trêmula, acordei na minha cama na cidade de Nova York. Mas eu descobri esse segredo do sentimento. Então, ele disse: chega perto, para que eu possa te sentir, meu filho. Ele ouviu a voz, ele disse: tua voz é a voz de Jacó. Chega perto e deixa-me ver realmente se és Esaú. E ele fez isso sentindo. Então, deitado na minha cama uma noite aqui em Beverly Hills, muitos anos atrás, deve ter sido há 14 ou 15 anos, de repente percebi que estava vendo o que não deveria ver. Estou olhando para o interior mais maravilhoso de um hotel luxuoso, parecia assim para mim. Então, a consciência seguiu a visão e me vi no quarto, mas sabia que estava na cama. Então voltei para a cama. Ainda estou vendo o interior do quarto e voltei para aquele quarto. Voltei novamente. Devo ter feito isso 12 ou 20 vezes. Foi divertido entrar no quarto, e o quarto era exatamente assim, real, e então voltei para a cama. Agora eu disse. Agora vou explorar.
Independentemente das consequências, vou explorar. Então entrei no quarto. Parecia um quarto de 30 por 20 da cama, mas quando entrei com a decisão de explorar, o quarto se fechou sobre mim e se tornou um terço de si mesmo. Digamos, tornou-se 10 por 7, e descobri que era um camarim para uma suíte enorme, grande, lindamente feita, mas ainda não estava ocupada. Estava lá para ser ocupada, mas o quarto no momento, isto é, a suíte, não estava ocupado. E eu pensei: bem, agora eu vou passar pela porta. Eu não passei como uma teia de aranha, eu abri a porta com a minha mão e atravessei aquela porta. Eu era solidamente real para mim mesmo. Então eu andei pelo corredor, e o corredor que eu andei era interceptado pelo corredor principal e todas as luzes estavam acesas. E duas senhoras estavam descendo por aquele corredor, o principal. Mas eu sabia que essa coisa começou como um sonho. Então, eu sabia que todos os fins correm verdadeiros para as origens, portanto, se a origem é um sonho, isso é um sonho. Então eu disse às moças: senhoras, isso é um sonho. Todo esse vasto mundo é um sonho. Então elas ficaram com medo de mim. Quem não teria medo de um homem que aparece de repente em um lugar onde você está andando e lhe diz que todo esse vasto mundo é um sonho? Você pensaria que ele é louco, ele é insano. Então, eles pensaram que eu era louco e se afastaram o máximo que puderam de mim e andaram bem perto da parede, estilo pato, um atrás do outro, olhando para mim com muita desconfiança. Então eu vi esse objeto pendurado no espaço. Ele me lembrou de um objeto semelhante que eu tinha visto na casa de um amigo em North Hollywood. Então, eu disse a eles: olha, vê isso? E eu segurei, e para minha surpresa não é uma teia de aranha. Esta não é uma imagem residual. Esta não é uma imagem de memória. Isto é real. A coisa é sólida. Bem, eu segurei, e a essa altura, eles estavam bem no fundo. Eles deram uma última olhada enquanto olhavam para mim e então dispararam para a sala principal. E aqui estou eu, sozinho, segurando esta coisa. Eu disse a mim mesmo: Neville, você sabe que isso é um sonho. A origem é um sonho, o fim é um sonho. Vamos, acorde. Fechei meus olhos para o óbvio e segurei essa coisa aqui, e não consegui. Abri meus olhos novamente, ainda estou ali. Eu disse: como vou voltar para meu quarto em Beverly Hills? Eu não sabia o que. Não havia nenhum lugar que eu pudesse ir para me levar de volta para lá, mas me lembrei, sentir é o segredo. Estou segurando isso aqui agora, e é real. É sólido. Eu sou sólido. Eles são sólidos. Eles ouviram minha voz. E eu caminhei para baixo e cada passo era solidamente real como caminhar aqui agora. Então, imaginei que minha cabeça estava sobre um travesseiro e quando pude sentir um travesseiro sob minha cabeça enquanto estava de pé, de repente me senti em uma posição horizontal, e minha cabeça estava sobre um travesseiro. Então, de repente, eu podia sentir aquele travesseiro, mas eu estava catalético. Eu não conseguia abrir meus olhos. Eu não conseguia mover uma mão. Eu não conseguia mover um dedo. Aqui estou eu, um ser vivo em um corpo morto. Então eu disse a mim mesmo: eles vão encontrar o corpo amanhã de manhã, e eles têm que cortá-lo, porque eu estou segurado por um tempo, e para provar que ninguém tirou minha vida eles têm que cortá-la para descobrir por que ele morreu. Eles sempre têm que fazer essa pergunta, e eles dão um nome a ela. Se eles não conseguem encontrá-la, eles têm que dar um nome de qualquer maneira. Então, aqui estou eu. Eu não conseguia abrir meus olhos, eu não conseguia mover minha mão. Em cerca de 15 ou 20 segundos, parecia muito mais do que isso, meu dedo mindinho, eu conseguia movê-lo, e então eu conseguia mover minha mão um pouco. Eu ainda não conseguia abrir meus olhos. Estávamos dormindo em uma cama de casal, então eu estendi minha mão esquerda, e pude sentir o calor do corpo da minha esposa. Com isso, eu sabia que estava de volta na minha cama. Em mais 15 ou 20 segundos eu pude,
com grande esforço, abrir as pálpebras dos meus olhos, e aqui vieram todos os objetos familiares, nas paredes, na cômoda, tudo retornou à consciência. Agora, eu tinha entrado em um mundo tão real quanto este. Estou lhe dizendo, há mundos dentro de mundos, e eles estão todos aqui, bem aqui, assim como ligar um rádio. Você o gira levemente, e você tem um novo comprimento de onda e uma nova estação chegando, trazendo algo completamente diferente. E eles não estão interferindo um no outro. E esses mundos estão todos aqui agora e eles são povoados, assim como estamos povoando este mundo, e eles são tão reais quanto este mundo. É terrestre e não, você não precisa andar até lá. Eu estava na cama. Parecia que eu andava para dentro dela, eu diria, o que, a 10 pés de distância, mas a mesma área permeava a cama, e a cama não a obstruía, e aquele mundo em que eu pisei não obstruía a casa em que eu morava, em Beverly Hills. Está tudo aqui, o vasto mundo inteiro, mundos dentro de mundos dentro de mundos. Então, eu lhe digo. Fatos são o dilúvio. Esse é o dilúvio. Não houve outro tipo de dilúvio. Na verdade, somos inundados com os fatos da vida. E esses fatos, nós os mudamos todos os dias. Hoje, essa é a causa de fulano de tal. Amanhã, não é mais assim, é outra causa que encontramos, e no dia seguinte, outra causa. Mas, enquanto não encontramos a próxima causa, acreditamos que esse é o fato, e adoramos os fatos. Então eu lhe digo. Todas as coisas estão na imaginação humana. O homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. Blake. O corpo eterno do homem é a imaginação. E isso é o próprio Deus. Blake. Não há outro Deus. É tudo sua própria e maravilhosa imaginação humana. E a única coisa pela qual o vasto mundo anseia é o despertar da imaginação. E quando isso acontece, acontece com o nascimento da criança prometida que liberta o homem dos horrores deste mundo que chamamos de mundo da natureza. Pois a natureza é simplesmente aquele princípio do qual depende a igualdade de formas na luz transmitida. E assim a coisa continua, repetidamente. Você não observou um ano, que em uma certa época do ano, o dinheiro está curto? De repente, ele flui e então em uma certa época do ano ele para. Por quê? É um hábito. É um estado transmitido. Você fixa esse fato no olho da sua mente, e se você tem $50.000 hoje e diz que é o mês de dezembro, quando o dinheiro está sempre curto, você vai emprestar o dinheiro ou doá-lo antes que dezembro chegue, então, quando chegar, você vai estar apertado novamente. É uma peculiar, eu diria escravidão, essa coisa chamada natureza, na mesmice das formas na luz transmitida. Agora, você pode penetrar no fato e quebrá-lo, e é isso que estamos aqui para ensinar. Eu não vim para revogar a lei nem os profetas, não vim para revogar, mas para cumpri-los. Mateus 5 versículo 17. E para lhe contar a lei real. Não é lavar as mãos antes das refeições, embora isso seja uma coisa muito boa e limpa de se fazer. Não é dar certas dietas, fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ele explica que toda a lei é psicológica. Ele pega um dos mandamentos, que é gráfico, para mostrar a você como tudo deve ser interpretado psicologicamente. Ele disse: Ouvistes que foi dito antigamente, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu o ato em seu coração com ela. Mateus 5 versículo 27, 28. Bem, que homem não fez isso? Que homem não violou isso? Então, ele lhe diz que a coisa toda é uma coisa psicológica. Você não pode conter o impulso. Você pode contê-lo, com base em 1000 pequenas razões. Talvez você tenha medo das consequências. Talvez você tenha medo de que alguém descubra. Talvez você tenha medo disto, daquilo e daquilo outro, mas o impulso estava lá, e ele lhe diz que o impulso é o ato. Bem, se o impulso é o ato, então atos criativos são imaginais, pois foi um ato imaginal, então tenho que observar meus atos imaginais, pois o ato imaginal é um fato.
Ele vai realmente se tornar um fato, e então ele vai me confrontar. Havia uma senhora em São Francisco. Ela disse: Meu irmão, e ela me disse: Eu acho que ele é inocente, mas não conheço os fatos do caso, mas ele recebeu 6 meses de trabalhos forçados. Ele está no exército. E eu não acho que meu irmão deva receber 6 meses de trabalhos forçados no exército. Eu disse: Você quer que ele saia? Ela disse: Claro que sim. Eu disse: Vou te dizer uma coisa. Você pode tentar, para que possa dar todo o louvor a si mesmo e não a mim. Faça isso. Bem, o que devo fazer? Se ele estivesse fora, ele voltaria para casa. Ah, sim, ele viria direto para minha casa. Tudo bem. E se ele fosse até sua casa, o que você faria? Bem, ela disse, eu jogaria meus braços ao redor dele e o beijaria, o sentiria. Eu disse: Tudo bem, faça isso. Quando você for para casa hoje à noite, sente-se onde você normalmente se sentaria, e apenas imagine que seu irmão está lá e que você jogou seus braços ao redor dele e você o está segurando e abraçando e beijando. Na manhã do domingo seguinte, na minha reunião em São Francisco, aquela mulher pôde se levantar e contar esta história. Ela disse: Fui para casa e imaginei ter ouvido a campainha tocar, e a campainha está lá embaixo. Tenho que descer um lance de escadas correndo para atender à porta. Então, ouvi tocar e corri escada abaixo, e escancarei as portas, e lá estava meu irmão. Voltei para cima. Não havia irmão, mas fiz isso tão vividamente que foi quase como uma decepção que eu não o visse ali, porque parecia tão real para mim. Bem, alguns dias depois ela estava sentada lá em cima e a campainha tocou. Ela disse: Quase quebrei o pescoço para descer. Eu sabia o que ia acontecer. Quando ela abriu a porta, lá estava seu irmão. Ela se levantou na plateia e contou essa história para os 1000 que estavam presentes naquela manhã de domingo. Todos a viram. Ninguém, presumo, iria verificar, eu confiava nela implicitamente. Se ela mentiu para mim, então é inteiramente com ela, mas estou convencido de que a coisa toda era verdade. Eu não te verifico. Eu acredito em você quando me diz que isso aconteceu. Mas a questão é praticar. Nós somos o poder operante. E o dilúvio está acontecendo. Que ninguém lhe diga que o dilúvio acabou. E o dilúvio está cada vez mais profundo, porque estamos cada vez mais inclinados aos fatos, os fatos da vida. Você quer os fatos? Bem, é melhor você tornar as paredes da prisão ainda mais grossas. Mas aprenda a penetrar nos fatos. Conforme você penetra nos fatos, você deve ir para um certo objetivo além do fato. O que você quer agora? Bem, então, você entra no estado do desejo realizado. Qual é o estado? Você decide. Você determina o que quer neste mundo, e você vai direto para esse estado, e então ignora os fatos. Suponha que os fatos agora ainda neguem o que você fez. Não importa. Deixe os fatos permanecerem, eles se dissolverão. Todos eles se dissolverão porque você permanecerá fiel e ocupará o estado. Você não mais o construirá e não o ocupará. Você ocupará o estado. E enquanto você ocupa o estado, ele funcionará. Você pode fazer isso com um emprego. Um amigo meu em Nova York, ele veio do Oeste. Ele era engenheiro, e ele disse: Neville, eu quero mais dinheiro e mais responsabilidade. Eu quero trabalhar para uma certa empresa. Eu disse: Você sabe onde eles estão? Ele disse: Sim, na Madison Avenue. Eles fazem trabalho internacional. Eles constroem pontes, eles constroem represas, eles constroem coisas no mundo todo. E eu gostaria de um emprego que me mandasse embora porque eu poderia ganhar 3 vezes o salário. Eu disse: Bem, agora, vá até o lugar e veja onde você se sentaria se conseguisse o emprego lá. Antes que eles o mandem embora, você trabalharia no escritório em casa primeiro, não é? Ele disse:
Acho que sim. Bem, vá lá e dê uma boa olhada. Ele entrou no lugar, escolheu a mesa, escolheu o lugar e então ele assumiu, quando voltou para casa, que estava sentado naquela mesa, e que esse era seu trabalho, e ele disse a quantia de dinheiro, que era uma quantia considerável de dinheiro. Ele, sua esposa e filha costumavam vir às minhas reuniões. Em um mês ele estava naquele trabalho e em 2 semanas estava a caminho do Oriente Próximo, construindo pontes. Infelizmente, de certa forma, ele não viveu muito. Ele era um jovem. Mas em cerca de 3 anos ele se foi. Ele teve um ataque cardíaco e se foi. Mas ele teria ido de qualquer maneira, estivesse ele aqui ou lá, pois chegamos na hora certa e partimos na hora certa. Mas pelo menos, antes de partir deste mundo, ele encontrou o princípio, que ele levará consigo para o próximo mundo, pois não há morte. Ele é restaurado à vida em um mundo exatamente como este, vestido em um corpo exatamente como este, só que jovem. Jovem como ele era então, ele será mais jovem. Mas ele tem pelo menos a memória do que ele fez para conseguir o que queria, e funcionou. Então, agora ele vai com o princípio no olho da mente. Então, quando você me conta sobre seus sonhos, e que você em seus sonhos está aplicando este princípio, como a senhora esta noite, ela está aqui. Ela me contou seu sonho. Pedi a ela para escrevê-lo para mim. Mas bem no sonho ela está na verdade discutindo com outros este princípio de imaginar e como você imagina um certo estado e o produz neste mundo, e que não há nada neste mundo que morra. Todas as coisas são restauradas à vida, e ela está levando adiante esta conversa em seu sonho. Bem, isso é muito lisonjeiro e muito emocionante, quando você pode levar isso além, para o que o mundo lhe diria ser um estado em que você não está no controle da visão, que você é simplesmente o escravo da visão, em vez de seu mestre. Você não a dirige, você simplesmente a segue. Bem, ela não a seguiu, ela dirigiu a visão. Quando você chega ao ponto em que pode dirigir o que eles chamam de um estado chamado sonho, onde você não deveria estar no controle, mas é simplesmente vítima da sua visão, bem, ela não é vítima da visão dela, ela realmente controlou a visão. Então o dia chegará, é inevitável, todos nós tiraremos a vestimenta. Mas eu lhe digo que você se encontrará completamente restaurado instantaneamente, sem esperar por nada, instantaneamente restaurado, em um mundo terrestre com os problemas que você tem aqui, mas você saberá como resolvê-los. Você resolverá os problemas porque conhece o princípio. Então, o dilúvio está acontecendo. A Bíblia inteira, do começo ao fim, é contemporânea. Jesus não é algo que morreu. Ele é algo que vive dentro do homem, e ele está habitando no homem. O próprio Deus veio, e vem, para a história humana na pessoa de Jesus em você, em mim, em cada um no mundo. E o dia chegará, você saberá quando você for o Senhor Jesus, mais adormecido para o que você é. O dia chegará, você estará completamente desperto para o fato de que você é o Pai, e então você saberá. Já me perguntaram. Por que você expressa isso o tempo todo? Isso é importante. É muito importante. O Pai é a parte mais importante das Escrituras, a parte mais importante das Escrituras. Oh, eu posso ter todo o poder do mundo e ainda assim não saber que sou Deus. Posso ter uma sensação de consciência onde não há nada no mundo além de mim mesmo, e ainda assim não sentir que sou Deus. Mas quando o Pai vem e eu sei que sou o Pai daquele Filho único dele, então sei que sou Deus. Não há outra maneira de saber. Se eu tivesse o poder de destruir o universo, ainda não saberia que sou Deus. E se eu estivesse completamente consciente, como eu estava em 1926 enquanto lia um livro, ele caiu sobre meu peito, não devia ser mais do que 10 horas, quando acordei na manhã seguinte, eram 9 horas, e eu não tinha virado da esquerda para a direita em todo o intervalo, porque o livro ainda estava em meu peito e a luz ainda estava acesa ao lado da minha cama. Geralmente, no decorrer da noite, um homem vira frequentemente de um lado para o outro. Quantas vezes, eu não sei, mas todos eles o fazem. Ninguém vai para a cama de costas e permanece lá por 9 horas ininterruptas, ou, neste caso, quase 11 horas ininterruptas. Então, eu entrei direto em um sono profundo, profundo em transe, e naquele estado,
eu me tornei luz infinita. Não havia nada além de luz, e eu era isso. Não havia circunferência. Eu era o centro de tudo, nenhuma luz fora desta luz que eu sou. Nenhum sol, nenhuma lua, nenhuma estrela, mas nada fora do ser que eu sou. Eu era a luz infinita e pulsante. Mas ainda assim, eu não trouxe de volta o sentimento de ser Deus. Isso me escapou. Mas quando você vê seu filho, e esse filho te chama de pai, então você sabe, e não há dúvidas em sua mente sobre quem você é. É por isso que eu digo que esta é a parte mais importante das Escrituras, e ainda assim é a única coisa que as pessoas vão me questionar. Por que você enfatiza isso? Por que você repete isso repetidamente? Porque é a única coisa no mundo que você vai, um dia, experimentar que vai te convencer de que você é Deus. Nada no mundo vai te convencer fora disso. Mas enquanto isso, podemos penetrar nos fatos. O homem preso não precisa estar atrás das grades. Somos presos pelas coisas que fazemos. Tudo bem, podemos quebrá-las, quebrar qualquer coisa neste mundo. Um homem pode ser aprisionado pela gula. Ele pode quebrá-la se souber o que quer. Talvez ele realmente não queira desistir dela. Se ele quiser desistir, deixe-o criar dentro de sua mente uma cena simples, que se ele tivesse desistido, um amigo ou algum parente saberia. Ele não se gaba disso, eles simplesmente sabem, e há uma discussão normal de que ele não tem mais desejo por isso. Ele não tem desejo por isso. Ele não tomou nenhuma droga para isso, ele não fez nada para alimentá-lo. Simplesmente, não estava lá. Aquele certo gosto que temos neste mundo, de repente, você o teve, você está saturado com ele, e não o quer mais. Todas as coisas são adquiridas. Hoje, eu gosto, por exemplo, de uma coisa chamada ostra. Eu as amo, especialmente aquelas adoráveis ostras orientais. Mas a primeira vez que comi uma ostra, pensei que morreria. Eu era um garotinho. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos, e fui para as, que eram então chamadas de Ilhas Virgens, de propriedade da Dinamarca, elas são agora nossas ilhas, Saint Thomas, Saint John e Santa Cruz. E minha mãe me disse: agora, Neville, você sabe, você está indo para um lugar estranho, e eles falam dinamarquês. Você não entende a língua, mas vai se virar. Você está indo para uma pensão onde pode haver 20 ou 25 pessoas hospedadas. Vocês todos se sentarão em uma grande mesa juntos. Agora você é um garoto, e não conhece os hábitos deles, então observe o que a moça faz, e o que quer que ela faça, você faz. Sentei-me à mesa, e aqui estava este prato de ostras. Eu nunca tinha visto ostras na minha vida antes, e então todas as pequenas coisas antes disso. Eu vi esta senhora pegar um pequeno garfo do lado, então eu peguei meu garfo, e então ela pegou um pouco de raiz forte, ela pegou outra coisa, então um pouco de tabasco e fez todas essas coisas com ele, e então ela enfiou nesta ostra e mergulhou em tudo que ela tinha feito, ela fechou os olhos e comeu como se tivesse mel na boca. Eu esperava a mesma coisa, então eu fiz a mesma coisa. E quando eu coloquei aquela coisa na minha boca, Senhor, ela não descia, e eu não conseguia trazê-la para cima. Eu não deveria trazê-la para cima, a mãe me disse isso. Então, aqui ela ficou presa. Mas o engraçado sobre isso é que eu não tinha só aquela, olhei para baixo e vi que havia outras 5, e elas tiveram que descer. Bem, essa foi minha introdução às ostras. Mas hoje eu as amo. Adquiri o gosto por ostras. A primeira vez que tomei uma bebida, não posso dizer a ninguém que era algo como mel para mim, mas adquiri o gosto, e hoje eu gosto bastante de uma bebida. Tento não ir além de um certo ponto, porque quero manter minhas faculdades vivas. Mas eu gosto de uma bebida. Eu tentei adquirir o gosto por fumar, mas não consigo. Então, desisti depois de tentar por cerca de 6 meses, e não consegui. Eu tinha então apenas 21 ou 22 anos, e não conseguia gostar de um cigarro, um charuto ou qualquer coisa. Isso me deixava doente. Então, desisti, nunca adquiri. Mas todas as outras coisas nós adquirimos.
Nós não viemos ao mundo com esses gostos, nós adquirimos esses gostos. Você pode adquirir o gosto de viver com conforto. Você pode adquirir o gosto de viver como um cavalheiro, ou uma dama. Adquira o gosto. Se você quer realmente viver como uma dama, viver como um cavalheiro, sem pressão para pagar o aluguel, sem pressão para fazer essas coisas, tudo bem. Suponha que você é aquela dama, você é aquele cavalheiro. Penetre os fatos. Os fatos lhe dizem que você não tem isso. Penetre os fatos e viva no estado como se você o tivesse. E posso lhe dizer por experiência própria, você o terá. Você realmente o terá. Não me pergunte como. Os modos e meios estão contidos dentro do estado em que você entra. Então, você entra em um estado. Ele contém tudo o que é necessário para externalizar esse estado. Então, escolha seu estado, um estado adorável, e vá direto para esse estado e habite nele. Eu chamo isso de ocupar o estado e pensar a partir dele em vez de pensar sobre ele, assim como você agora pensa a partir do seu estado atual com todos os fatos ao seu redor para ancorá-lo nele. Entre em outro estado, tudo na sua imaginação, e os fatos parecerão ancorá-lo naquele estado. E no dia em que você se cansar dele, você pode sair dele e entrar em outro estado. Você sabe que quando você se muda para uma nova casa ou para uma nova cidade, você tem que realmente se ajustar a isso. Bem, você é o peregrino passando por estados inumeráveis. Os estados permanecem, mas você, o peregrino, passa por eles, como um viajante que passa por uma cidade. A cidade permanece, mas você, o viajante, passa por ela. Então, você vai direto para outra cidade. Você não apaga o estado. A pobreza continua sendo um estado quando um homem que já foi pobre sai dele. Ele sai do estado de pobreza para o estado de afluência, mas ele não destrói o estado de pobreza. Qualquer um pode cair nele. Como Blake disse. Não considero que o justo ou o injusto estejam em um estado supremo, mas apenas nestes estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal. Agora, vamos entrar no silêncio.